Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o mercado de trabalho feminino. O mercado de trabalho feminino no Brasil tem se alterado ao longo dos últimos anos, mas não deixou de manter uma característica contraditória. Os avanços profissionais da mulher neste mercado convivem com a permanência de situações de desigualdades e inferioridades femininas. Quais as políticas públicas que teriam tido efeito mais positivo, mais eficaz na direção de uma igualdade de gênero no mercado de trabalho no Brasil? Quais os obstáculos que ainda resistem aos novos tempos e determinam situações injustas para a remuneração e progresso funcional das mulheres trabalhadoras? E que instrumentos dispõe o país para acelerar uma justiça em favor das mulheres nesse setor? Para nos falar sobre esses temas, responder essas e outras perguntas, a nossa convidada de hoje no programa Agenda Econômica é a economista Lúcia Garcia, coordenadora do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Doutora Lúcia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigada pela uma gentileza. Oportunidade de discutir, debater um assunto tão importante. Pois é. Pois bem, vamos começar com uma pergunta de natureza política, né? Nós temos, pela primeira vez na história, uma mulher presidenta da República. Em que medida essa eleição significou impulsos no sentido de melhorar a situação da mulher no mercado de trabalho e, em caso de ter sido muito lenta essa melhora, onde estariam localizadas as limitações, os obstáculos para que isso acontecesse numa velocidade melhor? A presença de mulheres, né, em cargos diretivos, em cargos políticos fundamentais, enfim, e nesse caso o cargo político principal do nosso país, estimula, né, as mulheres à participação pública. Cabe referir que a sociedade brasileira, mundial, né, ela é demarcada por uma divisão sexual do trabalho. Essa divisão sexual do trabalho, ela acaba designando lugares para os homens e lugares para as mulheres. E, secularmente, o lugar das mulheres é o mundo privado, o mundo do domicílio, o mundo da casa, do cuidado com o outro. Quando uma mulher se destaca no mundo público, ela estimula as mulheres a essa participação, não é? E, evidentemente, a sociedade ela responde aos anseios daqueles que participam deste mundo público, né? Então, eu diria que a presença da nossa presidenta, né, o fato de nós termos conquistado esse lugar, estimula principalmente as jovens, né? Eu sou mãe de mulher também, né? Então nós percebemos que nós temos uma geração, né, que galga um novo espaço. Nós temos as nossas meninas superpoderosas, né, que estão aí. Então os exemplos a minha filha, por exemplo, é uma adolescente que toca bateria, né? Ela não declama poesia, ela não borda, né? Ela busca o espaço. Então, eu acho que existe um estímulo muito grande. Agora, não se faz uma trajetória dessas por milagre. Então, nós temos muitas renúncias, por certo, na vida da nossa presidenta, né? E as mulheres que estão no mundo público, do trabalho, não é? Em cargos de direção, elas também têm suas renúncias, né? Têm os seus preços a pagar. Nós percebemos que as mulheres, mesmo no mundo público, elas têm convivem com uma desvalorização da sua presença. Portanto, o mundo do trabalho, onde as mudanças não ocorrem por milagre, ainda está aí a nos mostrar que as mulheres são preteridas aos homens, porque as taxas de desemprego no mercado de trabalho, elas são, sobretudo, para as mulheres negras, onde se somam discriminações, elas são maiores, não é? As mulheres, mesmo que nós tenhamos uma presidenta, apenas 3, 4% das mulheres chegam a cargos de chefia,
E as mulheres continuam recebendo, em média, 80% do que os homens recebem. Portanto, ainda há uma grande pauta e uma grande luta, não é? Iluminada por alguns exemplos, né? Alguns casos que ainda são exemplares. Agora, apesar de todos esses dados que a senhora acabou de mencionar, existem alguns indicadores positivos, né? Saiu um estudo recentemente que foi publicado, Tempo de Mulher, né? Que aponta o grupo feminino aí como uma nova força no mercado de trabalho, né? E na própria economia de maneira geral. A gente preparou até uma arte para colocar alguns dados sobre esse perfil da nova mulher brasileira, que desde a década de 90 vem, ainda que paulatinamente, mas vem ocupando um espaço diferente desse de declamar poesia e fazer corte e costura ou fazer tricô, né? Um dos motivos para isso é o forte crescimento da renda no grupo feminino. E também a educação, o investimento em educação e o aquecimento do mercado de trabalho como um todo. Com esse diferencial, essa nova situação que a gente vive, em 2013 o público feminino incrementará o consumo, pelas previsões desse estudo, com 1,1 trilhão de reais. Em 2003, ou seja, 10 anos atrás aproximadamente, o valor era de 602 bilhões de reais. Ou seja, está quase duplicando, né? O aumento de 83%. O dos homens cresceu, em comparação, 45%. É óbvio que você tinha ali uma diferença para alcançar, né? Um gap. Para onde a gente caminha? É para o fechamento dessa diferença? E quando que aconteceria isso aqui no Brasil? Então, hoje as mulheres sobretudo no espaço urbano, as mulheres são a metade da força de trabalho. Então, nós podemos dizer que, no que diz respeito à presença das mulheres no mundo do trabalho, no mundo público do trabalho, nós equiparamos essa presença, né? No entanto, nós ainda continuamos com algumas diferenças, enfim, sobretudo na questão do desemprego, né? O desemprego feminino, ele continua em média 5 pontos percentuais maior do que o desemprego masculino. Nesse momento em que nós tivemos um crescimento do Brasil e um crescimento que veio estruturando o mercado de trabalho, as mulheres viram portas se abrirem. Tá? Então, esse crescimento da participação feminina no consumo é resultado do crescimento da renda, da massa de renda feminina. Né? Essa massa de renda, ela é motivada porque um maior número de mulheres estão no mercado de trabalho, estão no mercado de trabalho com trabalho, e, por outro lado, porque o rendimento das mulheres cresceu mais, sobretudo nesse último ano de 2012, ela cresceu mais que a renda dos homens. Isso é verdade. Né? Se nós vamos alcançar, não é, essa equiparação logo, me parece que nós temos ainda um período longo pela frente para essa equiparação. Eu digo isso já baseado num outro estudo feito pelo DIEESE, em que nós analisamos homens e mulheres com ocupações semelhantes e avaliamos, cotejamos a renda de ambos, né, do grupo feminino e do grupo masculino. O que nós vimos é que a renda das mulheres continua menor que a dos homens em praticamente todos os grupos. Alguém poderia dizer, mas as mulheres trabalham menos que os homens, as jornadas femininas são menores. Pois bem, nós avaliamos rendimento por hora. E mesmo assim, as mulheres continuam recebendo menos que os homens, mesmo com escolaridade maior que a masculina. Então, nós percebemos que ainda há um resquício, né, ou seja, ainda se pretere a mulher. Né? Há uma melhora nesse perfil, sem dúvida, há uma melhora. Agora, não uma melhora que vá ser superada rapidamente.
né, rapidamente, em uma geração, né, talvez nós tenhamos aí uma mudança mais substantiva. Não será daqui a 5, 3 anos que nós vamos obter essa equiparação. Aliás, essas dificuldades e desigualdades que a senhora tem assinalado aí entre as trabalhadoras femininas e masculinas aparece também numa pesquisa que vocês do DIEESE fizeram em relação às trabalhadoras no setor metalúrgico, né? Isso. E aí eu gostaria de apresentar os números para a senhora explicar um pouquinho para a gente, porque o número de mulheres na categoria metalúrgica dobrou nos últimos 11 anos, segundo o DIEESE. A participação feminina representava cerca de 197 mil trabalhadores em 2002 e chegou a 445 mil em 2012, um crescimento de 26,6%. A informação é da subseção do DIEESE, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT, e consta de um estudo inédito sobre o perfil da mulher metalúrgica. Quais são as conclusões que podem ser retiradas dessas informações? Eu não quero deixar a impressão de que nós temos um progresso na sociedade. Né? Então, as suas considerações, Floriano, são de um progresso das mulheres. E, de fato, esse progresso ele está se estabelecendo. Né? A grande questão é que nós temos ainda muito a vencer. Mas, de fato, há um progresso. A presença da mulher, né, no mundo da produção metalúrgica, por exemplo, né, dá conta do seguinte: a grande entrada das mulheres latino-americanas no mercado de trabalho foi nos anos 90. Né? Hoje, as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho são um resultado do desempenho demográfico. A mudança cultural aconteceu nos anos 90. Como que a mudança cultural ocorreu? Por quê? Primeiro, houve um empobrecimento das famílias, as mulheres tiveram que se apresentar ao mundo do trabalho. Em segundo lugar, houve uma sofisticação do consumo. A pauta de consumo se abriu, a renda diminuiu, tivemos a necessidade de termos mulheres, então, no mercado de trabalho para suprir perda de renda familiar e necessidade de realizar esse consumo. Né? E as mulheres chegaram a esse mercado de trabalho por mudanças de base tecnológica. Né? O controle da natalidade é algo fundamental para a presença feminina no mercado de trabalho. Isso que a senhora chama mudança cultural. Um dos componentes. Há uma mudança, uma inovação tecnológica e há uma mudança cultural. Né? Quer dizer, as mulheres têm uma mentalidade de que vão se realizar no mundo do trabalho. Profissionalmente. Né? A família não é o único campo de realização. Por outro lado, a inovação tecnológica, ela propicia a presença da mulher na linha de produção. Não é? A introdução da maquinaria na metalurgia, a introdução das máquinas-ferramenta, a introdução de uma tecnologia computadorizada, ela substitui a força. Né? E permite com que a mulher consiga, com a sua destreza, enfim, com as suas qualidades, né, que são diferenciais em relação aos homens, que também têm suas aptidões, estivessem nesse campo. Né? E nesse campo vão surgir, inclusive, as lideranças políticas nos sindicatos, né? O poder sindical. Então, realmente, nós estamos num momento de forte mudança cultural, né? De forte inflexão. Me chamou bastante a atenção esse gatilho para a mudança que, nas suas palavras, foi a queda na renda das famílias que acabou forçando as mulheres a também participar e colaborarem com a renda para poder sustentar a família, os filhos e tal. Se a gente olha para além do Brasil, a gente percebe que, historicamente, um grande gatilho, talvez o grande gatilho que tenha determinado essa mudança na estrutura familiar tenham sido as guerras, que levaram os homens para o campo de batalha e as mulheres tiveram que assumir um papel de sustento da família nos seus países, né? Já que os homens, inclusive, estavam lutando batalhas fora dos seus próprios países. Ou seja, com esse resgate histórico, a gente vê que o Brasil está um pouco atrasado nesse processo, porque as duas grandes guerras, a primeira de 14 a 18, a segunda
39 a 45, e essa queda que a senhora mencionou, a gente poderia talvez dizer a partir do final dos anos 70. Né? A senhora diria que essa diferença é determinante para o Brasil se encontrar atrasado nesse processo de ainda grande diferenciação entre homens e mulheres? São diferenças, são fatos, eventos, né, que denotam pontos de inflexão e que nós fomos viver agudamente, né, com a crise do modelo substitutivo de importações, na primeira grande crise do mercado de trabalho, entre 81 e 83, e depois com a abertura comercial, que nos trouxe a reestruturação produtiva de forma bastante abrupta no Brasil e as consequências do modelo econômico que embalou essa abertura, né, nitidamente e hoje claramente avaliado já como de cunho, vamos dizer assim, num cunho liberal, né? Agora, se o gatilho foi esse, o interessante é que, conquistado esse espaço, as mulheres não estão dispostas a abrir mão dele. Né? Então, num determinado momento, nós também, ao analisarmos a presença da mulher ao longo do ciclo da vida dela no mercado de trabalho, a presença da mulher no mercado de trabalho, o ciclo da vida dela, nós percebíamos que jovens adentravam o mercado de trabalho em algumas ocupações que eram consideradas tipicamente femininas, mas quando casavam e tinham seus filhos, recuavam desse mercado, voltando ao mercado só após a adolescência e vida adulta dos filhos. Hoje, o que nós percebemos é que as mulheres entram jovens no mercado de trabalho, casam, enfim, inclusive constituem famílias diversas vezes, constituem a sua prole e não arredam o pé do mundo do trabalho. Não é? Elas são... e isso cria uma identidade para as mulheres. As mulheres são trabalhadoras. Não é? Então, a própria luta sindical, a própria reflexão sobre as condições de trabalho, ela passa a ter também uma feição feminina. As mulheres querem que a sua realidade esteja retratada na pauta laboral brasileira, por exemplo. Gente com mais organicidade, né? Certo? Não pode se tratar o trabalhador. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras, né? Que temos as nossas pautas. Então, a própria discussão da extensão da licença maternidade, não é? A própria discussão em relação às responsabilidades familiares, porque se a mulher está no mundo público, alguém tem que compartilhar o mundo privado. Quem vai à reunião da escola? Quem vai à reunião do condomínio? Quem cuida do pai idoso? Né? Essa responsabilidade familiar passa a ser não algo discutido da porta de casa para dentro, mas também da porta para fora. Inclusive no sindicato, né? Exatamente, que precisam discutir uma jornada compatível com esse partilhamento de responsabilidades, né? A responsabilidade pelo parafuso, pelo automóvel e pela escola do filho, pela força de trabalho futura, enfim. Percebe que há uma mudança que vai além da divisão sexual do trabalho, do tamanho da taxa de desemprego, ou se o salário é maior ou menor? Existe um novo mundo. E esse mundo é um mundo com uma feição, né? Um pouco diferente. Né? E, impressionantemente, ele não é um mundo doce. Não é? Porque as mulheres não têm essa feição. Né? Existe uma necessidade de se cumprir uma série de necessidades, enfim, de uma pauta maior na sociedade que está relacionada à presença dessa mulher em todos os espaços. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai analisar aqui as diferenças em termos de capacitação educacional que interferem, por exemplo, na remuneração entre trabalhadores homens e trabalhadoras mulheres. Também vamos analisar o papel do salário mínimo na valorização da remuneração feminina no mercado de trabalho brasileiro. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.